Olhando aqui no YouTube. O pessoal já está chegando, a gente já está no ar. Que maravilha. Estou aqui com o grande Marcelo Mourão. Bom, gente, sejam todos bem-vindos nessa live. Hoje eu vou conversar com o Marcelo Mourão, que é um cara incrível, que conhece assim, os meandros da poesia carioca. E ele fez no nosso portal uma página de captura de e-books e tem 6 obras lá presentes. As obras são... se eu sair da página, peraí. Vou mostrar para vocês aqui as obras do Marcelo Mourão, que ele hospedou no nosso portal, no portal Ornitorrinco Bala, criando lá uma página de captura. Inclusive, já deixei o link aí disponível para quem quiser baixar. É só ir aí no chat do lado. Enquanto isso, eu estou achando o link aqui para... Achei, está aqui, ó. Estou entrando aqui na página para mostrar para vocês o trabalho incrível do Marcelo. Poememes, Máquina Mundi, Diário do Camaleão, Rotas e Rostos, Temas em Literatura de Língua Portuguesa, Os Diferentes Olhares, e o mais recente, que é o Mosaico. Então, Marcelo hospedou esse material na nossa página, na nossa nuvem, e é um prazer imenso ter esse grande poeta, escritor, essa pessoa admirável, dinâmica, né, que circula pelo mundo da literatura aí, dos anos 2000 para cá, ou antes, até a gente vai saber mais sobre a história dele, porque ele é bem jovem, né? Vocês estão vendo que tem, pelo menos pelo shape, assim, menos de 40 anos de idade, né? Eu tenho 57 anos, então, assim, a gente vai conversar e vamos passear por esse mundo da literatura. Marcelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra poder conversar com você e conhecer melhor seu trabalho, sua literatura, sua vida, sua história. Então, fique à vontade aí para se apresentar para o nosso público. Oi, Edu, prazer todo meu estar aqui. A gente nunca tinha batido um papo tão longo quanto a gente vem batendo ultimamente, e tem sido para mim um grande prazer. E eu que sou muito agradecido por você ter aberto o espaço aqui de comunicação contigo e com o público, o seu público, né? Muito obrigado, Marcelo. Então, você promove um evento de poesia, né? Um sarau, Pólen. Quer falar um pouco do Pólen para a gente? O Pólen nasceu em 2008, ali na Pedra do Leme. Na verdade, eu digo que o Pólen eu idealizei porque muita gente às vezes fica em dúvida, faz uma confusão quanto a isso. Mas você fazia o evento com o Eduardo Tornag, o Eduardo é Pelada Poética, como é que é isso? Não era Pelada em 2008, mas era Pólen, mas... desde o início, quando a gente resolveu fazer o grupo, né? Eu, Eduardo, Zé Henrique Calazans e a princípio o Antônio Gutmann, a gente realmente era Pelada Poética, e eu vim com a proposta de colocar o nome do grupo de Pólen. E aí as pessoas começaram a chamar mais de Pólen do que de Pelada Poética, porque é o nome do grupo. É uma coisa mais ou menos o que acontece com o Poesia Simplesmente, que ninguém chama pelo nome do evento mesmo, que é Terça Conversa o nome do evento. É verdade. Né? E todo mundo chama... Vamos lá no Pólen, vamos lá no Poesia Simplesmente. Vou lá no Poesia Simplesmente, que eu até gosto mais de Poesia Simplesmente, mas é o nome do grupo, Poesia Simplesmente, não é o nome do sarau. E aí ficou Pólen, 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 Pólen. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, que as pessoas começaram a chamar por Pólen, não por Pelada Poética,
aconteceu de eu ter um encaminhamento do sarau e um pensamento, uma filosofia, uma visão sobre o sarau, uma formatação diferente da do Eduardo. Então, meio que polarizamos antes da polarização, vamos chamar assim. Ficamos eu e Eduardo apresentando o mesmo evento, mas com posturas diferentes. Ele com uma postura, na minha opinião, mais professoral, mais séria, e eu mais brincalhão, mais dionisíaco, ele mais apolíneo, mais dionisíaco, brincalhão, zombeteiro, porque assim, eu sempre vi o sarau, era um sarau que começou domingo à tarde, no crepúsculo ali do Leme, o sol se pondo, as pessoas num domingo era um momento de pessoal descansar, deixar de às vezes estar em casa vendo Faustão para estar curtindo literatura, mas a gente sempre eu sou assim, né? Eu gosto de fazer as coisas com leveza, eu gosto de fazer as coisas com bom humor. Meu trabalho. Falando em leveza, estamos aqui com o Cello de Barros presente aqui. Que legal. Mais? A Celi, de lá da Bahia, a Celi Araújo, Pedro Pazelli. Salve, Marcelo Mourão, seu fã, Pedro Pazelli. Fantástico. Grande Pedro. Rapaziada grande chegando. Mas nessas andanças aí do Pólen, você acabou falando do Gutmann, né? O Gutmann é um poeta fantástico, né? Ele trabalha com uma poesia curta. Você sabe que eu tenho uma história incrível com o Gutmann, porque eu queria escrever um conto, e o personagem do conto era um legista, e ele é médico legista, né? Nós sentamos num boteco, e ele me explicou como é que era o ofício dele. Eu fiquei meio arrepiado. De noite eu tive pesadelo e tudo, mas porque a gente tem fantasia com algumas profissões. Por exemplo, a minha irmã é casada com um escafandro. Né? A primeira coisa que eu perguntei para o escafandro é o que ele ia fazer no fundo do mar. Ele falou, eu desço para trabalhar. Né? As pessoas trabalham no fundo do mar. Então, eu quero aproveitar esse gancho e perguntar para você o seguinte, como é que um poeta trabalha? Em que sentido? Na hora da escrita ou na hora de fazer um sarau? Como que é o trabalho de um poeta, assim, na tua percepção, assim? Olha, na minha experiência, na minha trajetória, o trabalho de um poeta é um trabalho multifacetado, diversificado demais. Eu mergulhei, fui me apaixonando cada vez mais por poesia, literatura e meio poético. Eu acabei atacando por todos os flancos, né? Eu tive a experiência de formatar um sarau, idealizar um sarau, mentalidade de um sarau, fazer um sarau, aí foi o Pólen. Aí depois, essa experiência de poesia falada, ao mesmo tempo que o sarau eu praticava a fala, a corporeidade do poema, botar o poema no corpo. Os antigos poetas me cobravam o verso decorado, mais teatralizado possível. Isso já me levou para a área acadêmica, onde eu estudo hoje em dia a questão da performance, questão dos poetas dos anos 80. Então, uma coisa puxou a outra e eu fui me envolvendo de corpo, alma e coração com a crítica literária, com o estudo da literatura. Eu fui cada vez me aprofundando mais e mais e mais em todas as práticas possíveis de um poeta, ou seja, ele comandando o sarau, ele praticando sua fala poética no sarau, sua performance. E também fiz muitas oficinas, fiz 2 oficinas poéticas, estudei por conta própria, fiz 5 cursos de pós-graduação, além de fazer um curso na área que eu vinha da área de história, mas aí fiz curso de letras, literatura, língua portuguesa. Então fui me aprofundando por todos os lados nessa arte tão difícil, a meu ver, que é fazer poesia. Poesia é muito difícil. Não só agora, por exemplo, o José Paulo Paes, uma vez eu li uma reportagem sobre ele ele ganhava a vida traduzindo livros também, né? Outros poetas são professores. Paulo Leminski, por exemplo, dizem que ele falava 16 línguas. E, de fato, ele traduziu o Satiricon do Petrônio diretamente do latim, né? Daquela escrita, acho que era o latim, a escrita antiga. Ele dominava o latim, né? Quer dizer, os poetas vão se virando. Por exemplo, a Alice Ruiz, ela se dedica à publicidade também, né? A escrita publicitária, ela também está presente na vida de alguns poetas, principalmente os poetas que fazem literatura
esse poema mais... Não sei se o que eu vou falar é uma heresia, né? A poesia piada, a poesia curta, o haikai, né? Essa dicção, né? Essa propensão poética parece que se encaixa no mundo da publicidade também, com algumas variantes, assim. Você teve outras profissões ligadas à literatura, além de produzir a sua poesia em si? Olha, eu tive, dos 19 anos em diante, dentro de sala de aula, né? Só que com história, ciências sociais, na minha área de análise e crítica do social, do histórico, do historiográfico. Então, assim, eu tinha um campo de saber que era a partir do momento que eu lanço meu primeiro livro, 1 mês ou 2 meses depois, eu já estava caindo de cabeça num curso, primeiro de graduação de letras, literatura e língua portuguesa, e depois mergulhei cada vez mais a ponto de agora estar no doutorado, né? Então, assim, minha prática sempre foi de sala de aula. Agora, claro e com certeza que ninguém, acho eu, nesse país, consegue viver dignamente, um salário digno, se ficar só na sala de aula. Então, eu era professor e vendedor ao mesmo tempo, eu vendia plano de saúde, eu cobrei plano de saúde, eu fiz uma opção de coisas, outras atividades ao longo da minha vida que foram também de muita riqueza humana, posso dizer assim. Fantástico. Você também, dentro da tua trajetória poética, você escreveu vários livros e entrou agora, parece que na era digital, né? Porque claro, você colocou seus e-books hospedados lá no nosso portal e, de repente, essa coisa da literatura digital, ela é recente na sua vida ou você já flertava com essa forma de escrita, de leitura, ou você é mais do livro físico mesmo? Fala como é que foi esse processo de aceitação e vivenciamento do mundo digital para você. Olha, eu sou uma pessoa que estou sempre lendo, acompanhando o meu tempo, e o que eu acho muito importante, a gente até conversou isso ontem, quando a gente conversou bastante, eu acredito muito no poder da reflexão, de você poder separar momentos do seu dia para pensar, para estar sozinho. As pessoas hoje em dia têm um medo enorme de ficarem sozinhas. Eu acho que é importantíssimo o momento seu do dia, o momento que você se tranca no meu caso, no meu escritório, que fica colado com o meu quarto, onde eu posso, de repente, estou cansado de ler, ou coisa assim, aí dou uma deitada, descanso. Então, assim, esse momento que você separa para você refletir é muito importante. Então, de uns tempos para cá, dentro de várias reflexões que eu venho tendo, não só literárias, eu tenho percebido que a gente não tem como ignorar que o poder, a parte boa da internet, tem a ferramenta que é a única internet, uma faca corta o pão, uma faca mata uma pessoa. A internet tem um lado bem ruim, mas tem um lado maravilhoso de conexões rápidas. Então, assim, na medida em que eu coloco os livros num portal como o teu, que é maravilhoso, e deixo ali à disposição minha obra toda, eu rapidinho, se algum amigo meu lá na Alemanha me pedir, como é que eu faço para ler teus livros? Eu não vou sair para comprar um livro na estante virtual, aí até chegar na minha casa, até eu mandar para ele lá, quer dizer, quanto tempo eu estou perdendo e pode extraviar. Então, assim, a gente tem que entender que o mundo mudou, que a gente precisa se adaptar a esse mundo e que a gente precisa saber jogar com as regras novas desse mundo. Então, assim, o processo de agilização que dá um livro em PDF é muito legal, porque, por exemplo, quando eu fui escolher se eu queria PDF ou e-book, teve um amigo meu, editor, que disse assim, olha, o e-book é bom, que ninguém vai poder tomar um do outro, ninguém vai poder mandar um para o outro, porque o e-book tem uma chavinha que fica só para a pessoa ler, não dá para você... se você quiser vender, ninguém vai piratear, ninguém vai mandar um para o outro. Eu falei, e o PDF? O PDF todo mundo pega, todo mundo copia, todo mundo manda um para o outro. Você vai vender um e o cara vai mandar para 10 amigos. Aí eu fiquei calado assim, silenciei e falei por dentro de mim,
Pô, é isso que eu quero. Eu quero mais que copie, eu quero mais que pirateie, eu quero mais que jogue, eu quero mais que mande, eu quero mais que jogue para todo mundo. E Poememes foi essa experiência de, eu falei, pô, tem que ser no PDF, porque eu quero mais que todo mundo. Eu queria que fosse assim, liberou geral, eu quero mais que leiam. Assim, eu não ganho dinheiro com poesia. Eu quero saber qual é o poeta que pega o seu livro e fala, pô, fiquei bem de vida com poesia, vendi legal. Então, assim, nem 10 reais eu quero é mandar o meu livro de graça para as pessoas, eu quero mandar o livro de crítica literária para as pessoas também de graça. Então, assim, o teu portal foi de uma serventia fantástica, tem sido assim Você vai também se conectando com os leitores antigos e os novos leitores. Olha, o Cello fez uma pergunta incrível aqui, ó, que ele fala do teu livro Rotas e Rostos, questão da literatura brasileira. Temos sua produção em ensaios e pesquisa. Em que medida nas lides literárias é possível separar o artista do pesquisador? Olha que pergunta fantástica. Pô, ótima pergunta mesmo. E assim, bacana que o Cello, a capa que é linda do Rotas e Rosto e do Máquina Mundi, que é uma capa também que é uma das minhas do coração, foram todas feitas pelo Cello, exaltar que o trabalho gráfico do Cello, ele como artista visual, poeta visual, a importância de você botar uma capa no seu livro de poemas, que é uma obra artística, você tendo uma equipe boa trabalhando contigo, né? Um bom capista, um capista poeta como ele foi. Então, assim, o sucesso de uma obra depende muito de uma boa escolha de um grupo de amigos que vai te ajudar, que vai trocar experiências ali, um diagramador bom. Então, tudo isso, as escolhas são muito importantes. Mas, indo para a pergunta que ele fez, então, eu exaltei, né? O Cello, que é importante exaltar. Mas, vindo para a pergunta dele, é o seguinte, não na minha visão, eu acho que não dá para separar o pesquisador, o estudioso, tanto de crítica literária quanto de técnicas poéticas, né, de ferramentas poéticas, porque assim, uma coisa é você estudar a poesis, né, você estudar verso branco, verso livre, verso rimado, enfim, todos os meandros de como funciona um poema e toda. Outra coisa é você estudar a tradição da literatura, como a literatura foi se construindo, como é que nasce a poesia visual, quais foram os primeiros debates sobre poesia visual, como é que surgiram as inquietações e tudo. Então, tudo isso compõe o amadurecimento do poeta. Quanto mais o poeta erudito se torna, quanto mais o poeta estuda todas as possibilidades, as ferramentas, ele estuda a paronomásia, as figuras de linguagem, ele estuda a metáfora, a metonímia, todos os recursos que ele pode usar num poema, eu acho importantíssimo, como estudioso, isso amadurece mais o trabalho do poeta, e como estudioso da tradição literária, também ajuda demais você na hora de escrever, porque aí você evita escrever mais do mesmo, você pode, de repente, fazer um salto pretensioso, como é o Poememes, que é uma invenção de mistura, de fusão, você tem mais segurança para mexer com... Você sabe que, de repente, bom, eu vou fundir o meme com o poema, então eu tenho que ler bastante sobre meme. Aí eu fui para o Google, aí peguei e baixei uma opção de monografias, dissertações, teses para ler, porque existe hoje muito estudo sobre o meme, né, na universidade. Assim, bem na área assim, de comunicação social, né, que isso é óbvio, porque o meme tem um alto poder de comunicação, mas também na área de psiquiatria e de psicologia estão se estudando os memes, como é que o meme afeta uma eleição, como é que o meme afeta a psique das pessoas. Então, assim, quando você estuda, você cada vez mais fica ciente de que é preciso estudar cada vez mais para saber onde está pisando e o que é preciso fazer para montar um bom livro. Você fica muito mais maduro como artista quando o pesquisador cresce, quando o crítico literário vai ficando afiado. Só quero lembrar alguns ótimos críticos literários que viraram artistas com obras densas, com obras muito bem construídas, muito bem caminhadas, que foram, por exemplo, Paulo Leminski, que foi um grande pesquisador, um grande estudioso da literatura, de língua, de tradições, de culturas diferentes, como a japonesa, o haikai. O Machado de Assis foi um crítico literário muito, 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 muito bom, com altas sacadas.
antes de ser o grande escritor que foi. Então, quando ele pisou na área da literatura, o crítico embasou ele, quer dizer, o estudioso de literatura segurou ele para saber por onde ele estava indo, sabe? Para criar também um estilo muito próprio do Machado. Machado cria um estilo com um pouco de romantismo, com um pouco do realismo que ali estava presente já na época dele. Alguns chamam ele erroneamente de pai do realismo. Ele não era o pai do realismo, ele era pai de um estilo muito machadiano, é muito dele. E o cello, interessante que o Machado... Desculpa te cortar, o cello atualmente, contemporaneamente, eu classifico ele também como um cara muito estudioso, que vem construindo uma obra sólida. Com certeza, é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço. Exatamente. Não é à toa que o cello é um dos caras que hoje em dia, como artista, me fazem muito parar para pensar. O trabalho dele me provoca, né? O cello é um provocador. É um provocador, né? É um provocador. E os provocadores são maravilhosos, porque eles não estão repetidores da tradição. Eles estão tentando... Eu quero até fazer caminhos. Eu quero até fazer um spoiler aqui, porque eu vou entrevistar o cello, e uma pergunta que eu vou fazer para ele, vou fazer para você agora. Eu tenho uma admiração muito grande por vocês dois, né? Acho vocês, assim, farinha do mesmo saco. E a minha pergunta é o seguinte, por exemplo, a gente vive num mundo assim muito caótico, né? Muita informação, muita coisa circulando, tudo muito fácil, né? Num clique você tem acesso a um mundo. Essa pergunta eu vou fazer para o cello, né, quando eu for entrevistar ele, mas quero fazer para você agora. Como é que você consegue se concentrar? Por exemplo, como é que você consegue ser um leitor e, ao mesmo tempo, um estudioso e um produtor de literatura, né? Um criador de literatura, nesse mundo tão invadido pela imagem, pelos ruídos, que é o mundo de hoje? Assim, o mundo sempre foi assim, ou você acha que isso é um fenômeno novo dessa era? Como que, fazendo uma ponte ao passado e ao presente, como que você lida com essa gama tão ampla de informações? Disciplina, organização. Eu tenho na minha casa, cada parte das minhas estantes eu sei de separar. Olha, aqui é história, aqui é religião, aqui é literatura, aqui os assuntos estão muito separados. Hoje mesmo eu fiz uma limpeza imensa, então tem que ter muita organização, muita disciplina, saber dividir seu horário também, né? Saber planejamento, né? Planejamento. Mas com certeza você tocou num ponto muito importante, que é essa coisa do você ser bombardeado de informações a todo momento. Eu passei um tempinho atrás, coisa de o ano passado, não sei se foi a ansiedade da pandemia, os problemas vários que eu tive que lidar, não só em questão de trabalho acadêmico, mas também em questão material, de você ter uma queda de renda, depois você falar assim, pô, mas eu não posso cair tanto assim, mas olha, o mercado está assim. Quer dizer, ao mesmo tempo que você é professor, pesquisador, você também tem que sobreviver e dignamente, e ter a continuidade da sua vida financeira. Quer dizer, eu tenho mãe para cuidar, idosa e tal, quer dizer, o mundo cheio de coisas. Então, assim, milhões de problemas na minha cabeça. Eu confesso a você que eu comecei a ficar com irritabilidade, eu comecei a ficar com dificuldade de concentração na leitura, estava assistindo mais vídeo, e aí é uma coisa que veio boa da internet, você não só estudar pelo livro o assunto, mas ir assistir um monte de vídeos sobre aquele livro. De repente eu estou lendo o Anticristo do Nietzsche, aí eu vou ver um filósofo que fala no YouTube sobre, aí você faz um cruzamento de informações, se a tua leitura... Eu acho que hoje tem muita ferramenta para a gente sair bem informado, mas eu confesso a você que realmente esse bombardeio muito intenso, que só agora mesmo apareceu, e aí você falou na sua pergunta se havia antes ou é agora que está havendo muita disputa de atenção, muita gente com muito canal na internet, muita gente falando, muita gente isso, mas eu acho assim, você tem que ter força mental, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco. Então, foco, força e fé, né? Não sei se eu tenho tanta fé, mas eu acho que eu tenho fé no futuro e otimismo, né? Mas, assim, você tem que ter assim, um poder de se controlar também, de falar, pô, não vou
vou me acalmar. E aí eu acho que de uns tempos para cá, eu acho que a pandemia também deu uma melhoradinha, um breve intervalo de sossego na nossa cabeça. Não teve tanta morte, aquelas mortes, aquela tristeza, quer dizer, se bem que ainda a gente está lidando com coisas terríveis, né? Um quadro político brasileiro terrível. Mas, enfim, tudo isso deu um tempo agora e eu acho que agora eu estou conseguindo estudar mais. Está menos tumultuado. Pelo menos 22 começou melhor, mais calmo. Então, acho assim, não sei se agora com a Omicron a gente vai passar por outra maré imensa, assim, a gente vai ter que remar contra ela. Enfim, a gente tem que ter força. Força, foco, determinação, fé. Então, essas palavras nunca tiveram... Você que está sempre assim com palavras positivas ali no teu Face, que eu sempre estou te acompanhando, eu acho que são todas aquelas palavras ali, força, fé, esperança, foco, estar sempre com isso na cabeça e poder ter disciplina de falar, não, agora eu vou desligar meu celular, vou parar para ler o livro. Tem que você se programar. Se você deixar se levar pelas ondas de todo mundo chamando, todo mundo... Tem que ter a hora da internet também. Então você tem que saber se programar e saber se controlar. Eu acho que é um desafio, né? É um desafio muito grande, né? Aliás, ontem a gente falou um pouco de Oswald, né? E eu lembrei que agora a gente entrou aí no centenário da semana de 1922, né? Porque a gente entrou no ano de 2022 e aí me ocorreu assim puxar um pouco essa conversa, já que a gente está vivendo uma era de pós-modernidade, pós-tudo, na verdade, né? Como que você faz assim? Que avaliação você faz da semana de 22, né? Da década de 20, vindo para 2020, quer dizer, 100 anos depois, o que aconteceu no mundo da literatura? Quais foram as grandes transformações? Por exemplo, essa época que a gente está vivendo agora, ela produz Oswalds e Mários de Andrades e Menotti Zerpic, aí Tarsila do Amaral, como produziu a Semana de 22. Estava lembrando aqui da Anita Malfatti, aqueles nomes fantásticos, né, que transitaram naquele período. Assim. Você acha que essa era que a gente está vivendo tem essa intercomunicabilidade com a Semana de 22? Você como um cara inteligente pra caramba que você embutiu na tua pergunta várias coisas que a gente pode desdobrar aqui para conversar. Você falou, e eu vou tentar responder um a um os pontos que você levantou, tentar ser breve, que é meio difícil até para mim, porque são perguntas tão inteligentes que você faz que a gente pode falar horas aqui. Então, assim, uma coisa que você falou assim importante, e eu não vou esquecer da outra que você falou, estou aqui já na minha cabeça, guardando. Uma coisa importante que você falou existem artistas, Oswalds, Mários, nos dias de hoje, fazendo, criando, existem, claro que existem, mas o problema todo é aquilo que a gente conversou ontem. Você vê a Hilda Hilst, né? Lançou aquele livro que eu te mostrei, eu guardei, que é o Fico Besta Quando Me Entendem, que é o livro que pega as entrevistas da Hilda Hilst. E se você ler as entrevistas que ela dava, a Hilda Hilst reclamando o tempo inteiro, ninguém me lê, ninguém me dá valor, eu sou esquecida, e realmente ela ficou esquecida. O Zé Cabaleira, que tinha um contato com ela, dava o maior valor para ela, fazendo composições com ela, lá na Casa do Sol, onde ela se retirou, né? E acontece que as pessoas, geralmente quando o artista está vivo, isso acontece muito, as pessoas não dão toda a magnitude, não dão toda a bola que aquele artista merece, às vezes. Uns conseguem ter, né, reconhecimento imenso, né? Vídeo Caetano Veloso, que é um cara que todos nós achamos o máximo, né? Mas alguns que eu acho também o máximo não estão tão visíveis. Não são, por exemplo, Baudelaire, né? Vamos para outro polo da questão. O Caetano é muito reconhecido, o Machado em vida foi muito reconhecido. O Baudelaire em vida não foi reconhecido, né? O Baudelaire só foi o que foi reconhecido depois de morto. Então, assim, a morte, em síntese, a morte tem um poder muito grande. Quem já é valorizado vai ficar 10 vezes valorizado. Quem não é valorizado vai ter valor demais. E aí eu vejo vários casos, a Hilda Hilst, a Ana Cristina César não tinha toda essa gama de poder de comunicação, de influência, né, como ela influencia hoje em dia as poetas, né, e como Ana Cristina César
foram aparecendo, clones, né, foram aparecendo até os dias de hoje. Mas, assim, depois que morre, as pessoas ficam, nossa, mas como era importante fulano, nossa, nossa. Então, por exemplo, um Cairo Trindade, que eu acho um artista interessantíssimo, por que, né, ele já tinha um certo reconhecimento em vida, eu acho que agora tende a ganhar mais. O Cello de Barro, será que vai precisar morrer para as pessoas entenderem que ele é um cara fantástico, né? Eu acho o Cello, como eu disse, um cara que me põe para pensar toda hora, né? Ele é um cara de vanguarda, basicamente de espírito vanguardista, né? O Alexandre Guarnieri é um cara que às vezes lança livros, assim, um livro que me bota para pensar. Então tem nomes aí, o Ricardo Vieira Lima é um cara que é um crítico literário da pesada, eu acho que é um dos melhores da contemporaneidade, mas pouca gente fala dele. Então, quer dizer, eu acho assim, é triste, mas a psique humana, essa coisa da morte é muito... O Oswald ficou muito tempo esquecido. Hoje em dia, o Oswald é fundamental, o Mário é fundamental, a semana de 22, se não fosse a semana de 22, o resto não existiria, né? Como é que a gente ia poder entender o concretismo aparecer sem a semana de 22? A geração de 45 sem a semana de 22, a geração de 45 querendo retomar o verso com métrica, aquela coisa parnasiana, um certo rigor na poesia, alguns foram para o lado do simbolismo, e retomadas de coisas que vieram antes da semana de 22. Então, assim, a provocação, o choque dado pela semana de 22 mudou a cara da literatura brasileira, né? O nacionalismo da semana de 22 não foi o nacionalismo dos românticos do século XIX, quer dizer, foi um outro tipo de nacionalismo. E até para negar a semana de 22 ela foi importante. Eu lembro sempre para as pessoas que as pessoas dizem assim, eu nunca me dei com meu pai, eu não gostava do meu pai, eu quase não falava, brigava demais, tinha conflitos vários. Mas pai e mãe são duas peças tão importantes na psique a formação de qualquer indivíduo, que até para negar um pai, ele é importante. Ou seja, se um pai, vamos dizer que você tivesse um pai que fosse um sequestrador, um bandido, uma pessoa reprovável, e você dissesse, não, meu pai foi tudo de mal, mas ele foi tudo de mal, mas ele foi uma base para você dizer isso, que ele não foi bom. Então, assim, até por negação, uma figura é importante. E a semana de 22, até pelas rejeições que causou em alguns momentos, em alguns artistas, ela foi importante. Então, ela é fundamental, eu diria para você. Foi polêmica, né? Foi polêmica. Agora, você falou da geração de 45, eu vi aqui, o poeta Tiago de Mello, que faleceu hoje, ele era da geração 45, né? Um dos últimos baluartes aí dessa geração, né? Ele foi ficando. Muito bem lembrado. Inclusive, quando começou a live, eu ia falar que eu gostaria que a live de hoje fosse dedicada a ele. Eu tenho muito carinho pela... Meu agradecimento à Wanda aqui, Wanda que lembrou a gente aqui do grande poeta Tiago de Mello. Não, e o Tiago de Mello é uma das minhas influências também, né? Um dos poetas que eu leio. Eu, por exemplo, agora estava fazendo poemas mais para o lado da política, né? Bem mais políticos. Eu já era político no meu primeiro trabalho, mas nesse próximo trabalho, e aí eu busquei Bertolt Brecht, busquei vários Mayakovsky, o próprio Garcia Lorca, e o Tiago de Mello é o poeta brasileiro, acho que a voz política da poesia brasileira, né? Principalmente ele, mas muitos outros, né? O próprio Drummond teve a fase de poemas políticos. Tiago de Mello teve uma vez no Poesia Simplesmente, e ele falou uma coisa linda, assim, no meio do recital dele, ele comentou assim, olha, as pessoas, os poemas dele são poemas muito políticos mesmo, né? Aí ele fala, olha, me perguntaram se eu escrevo poesia de amor. Eu quero dizer para vocês que todas as minhas poesias são poesias de amor. Achei lindo ele falar isso, né? E ele estava lendo justamente os poemas dele, que tem uma força política muito grande, né? Com certeza. Não, engraçado que ele tinha noção perfeita de que tanto a política é amor, quanto o amor é política, né? As relações humanas são políticas, né? Então o amor também é político. Você é político quando você está amando alguém. Você joga, você chantageia, às vezes emocionalmente,
a pessoa, você faz corpinho mole, você faz denguinho. Quer dizer, todo esse jogo de interações com uma pessoa é política pura. Fantástica, fantástica resposta, Marcelo. Aliás, falando em política, falando em amor, falando em poesia, me veio agora a figura do grande Cairo Trindade, né, que nos deixou ano retrasado, acho que foi antes da pandemia, né, que ele partiu. Uhum. Um poeta fantástico, né, com uma verve crítica, de crítica social muito grande, né? Qual a tua relação com esse poeta, assim? Como que você conheceu o Cairo Trindade? Fala um pouco dele para o nosso público aqui. O Cairo eu conheci antes mesmo de frequentar presencialmente a poesia. Eu conheci ele no Facebook e a gente começou a trocar experiências mesmo pelo Orkut, né, pelo antigo Orkut. E ele era um cara muito inteligente, muito especial, diferente, né? E eu fiz minha primeira oficina poética foi com o Cairo Trindade. Eu fiz a oficina do Cairo. Depois é que eu fiz a oficina da Leila Mícolis, e é uma pessoa também que eu tenho amizade até hoje, a gente troca Leila, muito. bem lembrado, bem lembrado. Leila é minha grande amiga, que também participou do movimento setentista, oitentista, junto com o Cairo. Participou da gangue pornô, participou do movimento pornô de arte com o Cairo lá nos anos 80. Cairo é uma... A gangue pornô marcou, né? A gangue pornô foi um movimento demais, assim bastante presente no cenário carioca, né? Demais. E isso num contexto de muita repressão, né? Uma galera assim que demais. enfrentou, né? Sim, porque assim era uma rebeldia, tanto era uma tentativa de anárquica política, era a política do corpo, né? Era a política através da palavra e a política através das atitudes, das ações, né? E do corpo, principalmente do corpo, da corporificação da literatura e a corporificação política, né? Quando eles vão fazer aquele passeata pelados, né? Foi em 82, se não me engano, 83, eu não estou muito bem me recordando, mas aquilo ali era política pura e era também, ao mesmo tempo, mostrar que os poetas estavam ali, malucos ou não, libertários, nudistas, enfim, não interessava, mas eles estavam presentes ali querendo, de alguma forma, fundar algo novo, tentar novos caminhos também. O movimento pornô, de arte pornô, a gente vê os poemas que eles produziram, são de uma criatividade, de uma piração. Ele misturar foto com palavra, com verso, aí fazia uma fotonovela poética com os balãozinhos, com versos, aí pichava um poste com um poema visual em formato de pênis, aí tirava foto, aí ao mesmo tempo eles estavam trabalhando ali a fotografia, o poema pichado, ou seja, eles tentaram todas as formas comunicacionais para compor Você acha, poesia. por exemplo, que hoje em dia, se eles fossem fazer um trabalho assim em Copacabana, você acha que a polícia não ia bater neles? Parece que o mundo deu uma encaretada, né? Ao mesmo tempo que parece que tudo pode, parece que nada pode também, né? Onde é que está essa repressão? No próprio cidadão, no dia a dia, ou nas instituições? Você acha que o mapa da repressão, por exemplo, né, ele mudou no Brasil? Porque às vezes eu fico achando assim que a gente não é mais reprimido só pelas autoridades, né? Parece que agora você é reprimido até por jovens, né? Quando você entra numa vibe assim de soltar a língua, de falar alguma coisa, parece que até a juventude meio que entra em choque assim com a galera de meia idade. Não sei se é um delírio meu assim, mas eu tenho a impressão que a gangue pornô hoje em Copacabana seria assim um caso de polícia. Ou não? Pois é, mas sabe de uma coisa? Eu acho que eles não fariam as mesmas coisas, não fariam, não só por uma questão de faixa etária, né? Eles foram ficando mais velhos, mas é uma questão também de não repetição. Na minha cabeça, ao estudar o movimento de arte pornô, eles não queriam repetir, eles queriam tentar caminhos diferentes. Tanto é que eles se auto-intitularam muito a última vanguarda do século XX, né?
E naquela época, você falou em repressão, naquela época eles correram muitos riscos e foram presos, eles só não entraram em cana pesada por causa do Gabeira, que salvou eles de serem presos durante um tempo e tal, e eles já tinham um plano também de, se a polícia chegasse, eles iam pular no mar, e as roupas estavam guardadas não sei aonde, quer dizer, ali havia muita... A gente estava saindo do período de repressão militar, aliás, a gente estava... Havia ali um processo lento, gradual e muito lento de saída de um regime, ainda não havia saído, né? Em 82, 83, ainda era ditadura militar, ela só foi, digamos assim, oficialmente acabar com a eleição do Collor em 90, né? 89 e 90. Uhum. Mas assim, a sociedade brasileira sempre foi essa coisa complexa de ser compreendida, né? Ao mesmo tempo que é uma sociedade muito conservadora, com vários valores conservadores, uma religiosidade muito profunda, é também uma sociedade muito libertina, muito de liberdade. O Leminski, ele chega a falar que ele queria ter no trabalho dele, ele, na minha visão, ele conseguiu ir para esse lado, de se libertar das amarras do concretismo, que eram... O concretismo era um movimento muito hermético e, ao mesmo tempo, muito rígido. Ele foi indo para uma forma comunicacional na poesia dele, mais instantânea, mais rápida, poemas, muitas das vezes, micros. Aí ele experimenta o haikai abrasileirado, do jeito dele, com a cara dele. E a experiência dele com merchandiser, dele ter sido também um cara que trabalhou fazendo propaganda e marketing, de bolar propaganda, ajudou muito essa concisão na linguagem, essa malandragem, essa coisa malandra que ele conseguiu. Tem um livro do Leminski, que eu até falei ontem contigo, que é Ensaios e Anseios Crípticos, que só veio a ser publicado depois de morto, é póstumo esse livro, e é onde ele escreve textos defendendo como é que ele acha que a poesia tem que ser. A poesia tem que ser assim. Ali, naquele livro, você entende como é que ele formata os pensamentos dele, o projeto de escrita dele está todo ali. E aí você vê que ele, até nas cartas para o Regis Bonvicino, as cartas que ele troca com alguns poetas, interlocutores geniais que ele consegue ali ter, de trocas de inquietações, né? Tem momentos que ele fala assim: eu quero mais misturar a malemolência baiana com a rigidez, de repente, dos holandeses, quando eles chegaram no Nordeste. E aí nasce também aquela ideia para o livro dele do o Catatal, né, que é aquela coisa de botar o Descartes, o René Descartes aqui no Brasil, chegando, os holandeses e se drogando aqui no Brasil. E o livro é uma viagem só, ou seja, ele estava interessado nessa fusão entre Apolo e Dionisos, né, entre a bagunça brasileira, a esculhambação brasileira. O brasileiro é o esculhambado. O Catatal é um livro fantástico, né? É um livro fantástico. Uma época, as pessoas até perguntavam assim, quem leu o Catatal e quem leu o Ulisses, do James Joyce. Parece que são aqueles livros assim que a gente lê sobre, mas não lê o livro em si. Eu, de fato, eu tentei ler o Catatal, e eu lembro que eu fui até a página 40, mais ou menos. Aí, uma vez, eu encontrei Antônio Cícero e falei para ele assim, afinal de contas, você leu o Catatal? O Antônio Cícero, não, eu li o Catatal, porque o Paulo Leminski dedicou esse livro a mim. Então, nem que eu não quisesse, eu teria que ler. É um livro fantástico, né? Você vê. Aí eu falava para ele, mas é verdade que esse livro só tem 11 leitores? Aí ele deu uma gargalhada, assim. Agora, a história do Catatal é fantástica, né? Porque é Descartes acordando numa ilha, na ilha de Santa Cruz, né? Acordando no Brasil, assim, ilha de Vera Cruz, né? Uma coisa, pensou, concebendo o sistema cartesiano a partir, né, das sensações tropicais. Será que esse livro ele quis fazer uma homenagem aos tropicalistas? Porque ele flertava muito com Torquato Neto, Caetano, né? Essa turma toda, Gal Costa. Ele gostava desse pessoal, né? Olha, pode até ser, porque ele estava ali naquele momento, aquele contexto, né? E muito antenado também que ele era, pode ser. Fica muito difícil a gente saber quais as intenções por trás do texto e tentar adivinhar o que o autor quis dizer, ou quis colocar ali.
Mas se você lê o Ensaios e Anseios Crípticos, já está ali todas as intenções para o Catatal acontecer, ou seja, é aquilo que eu te disse já na nossa conversa de ontem e hoje eu já disse aqui também. Eu acho que um artista, para ter uma obra sólida, para ter uma obra bem significante, ele precisa primeiramente ser também um cara que é um filósofo poético, ou seja, ele pensar a poesia, ele se perguntar sobre poesia, ele pesquisar a poesia. Aí a pergunta do Cello é muito importante para a gente entender isso, quer dizer, como o cara que é pesquisador, estudioso, leitor, ele vai conseguindo tudo aquilo que ele chega de conclusão, né, das inquietações, nas trocas com outros artistas, perguntar, conversar. Hoje a gente conversa mais do que se manda carta um para o outro, né? A gente manda e-mails um para o outro, mas eu acho que essas trocas assim acendem luzes na nossa cabeça, e você vê como ali naquela obra do Leminski, que é uma obra de ensaios, de pensamentos, de apontamentos poéticos, né? Ele bota ali, eu queria misturar a esculhambação brasileira, o remeleixo brasileiro. O Caetano também tem isso na obra dele, né? O remeleixo. Eu estava até lendo a dissertação de mestrado do meu orientador, que fez sobre Caetano. E ele fala muito da questão do Caetano interpretar o Brasil e a tradição anterior, né? Daí o Caetano, na minha cabeça, ser um cara bastante pós-moderno, ele trabalha com a tradição toda que veio antes dele, com a canção antiga brasileira, o cancioneiro antigo, Noel, Carlos Gardel, aquelas vozes todas, aquelas vozes potentes, e ele retrabalha tudo isso dentro do trabalho. Ele pensa essas influências, e ele faz de uma maneira... Ele tinha também um flerte muito grande com a literatura, e lembro que, além de ter essa história com o Leminski, eu lembro assim, que eu sou de Curitiba também, né? Eu lembro de ver Caetano e Leminski passeando na Rua 15, lá em Curitiba, e eu, adolescente, ficava olhando de longe, assim, né? E o Leminski traduziu aquele livro sobre o John Lennon, e aí a molecada ficava toda na cola do Leminski, assim, ele, sai daí, piazada! Sai daí, piazada! Aí passava com Caetano, desfilando com as grandes figuras da MPB, tinha aquele cantor Guilherme Arantes, que era um cara que fazia muito sucesso, ele fez a música Xixi nas Estrelas junto, a gente ficava muito encantado. E depois, tempos depois, começando a entrar mais nesse mundo, fui ver que o Caetano, por exemplo, era fascinado pelo João Cabral, né? Interessante, ele até fez uma música, assim, com uma tremenda licença poética, assim, com essa coisa do João Cabral afirmar que não gostava de música, tal, né? Eu achava isso fantástico. Não, e o Caetano tem um namoro muito grande que ele teve, e até hoje ele gosta, com os concretistas também. Ele tinha muitas afinidades com Paulo Leminski, porque Paulo Leminski era cria do concretismo, né? Ele começa a sua obra poética muito, muito inserido nos ares do concretismo, querendo ser concretista também. Mas depois foi desdobrando o trabalho dele em várias vertentes. Mas, assim, realmente, eu acho que a tradição literária brasileira tem muita coisa rica que os artistas... E o Caetano não só retrabalha a tradição musical brasileira, como a tradição literária brasileira. Isso é muito interessante, né? Até porque... Estou vendo aqui, o Sérgio Alves está fazendo um elogio ao seu mosaico. Você quer falar um pouco desse livro também? Gostaria também que você pegasse alguma coisa sua para a gente ouvir um poema seu. E eu estou vendo aqui, ó, o Cello também fazendo um comentário aqui, ele está dizendo que o Catatal só tinha 11 leitores, ele é o 12º. Ou o 13º, porque o Marcelo, com certeza, leu esse livro. Eu li até a página 40, mas eu estou procurando que eu vou ler até o fim. Eu me sinto preparado agora para ler até o fim. O Catatal... Mas eu espero conseguir a concentração, né? Você estava falando do lance da concentração, né? Se concentrar para ler um livro robusto desse, não é para os fracos, né, Marcelo? Porque o livro ele é escrito muito sem dar pausa, né? Ele não tem, ele vai assim sendo escrito sem parágrafos e ao mesmo tempo neologismos atrás de neologismos e palavras inventadas para lá e para cá e para cá e para lá. Mistura de idiomas também, mistura né? de idiomas, que é uma coisa bem legal que não era nova, mas foi retomado de uma maneira muito legal, porque se você pegar, por exemplo,
a poesia romântica do século XIX, alguns poetas já colocavam palavras estrangeiras no meio do poema, sabe? Botavam castelhano, botavam inglês, botavam francês, que era a língua da moda no século XIX aqui no Brasil. Nós éramos, né, bem afrancesados, né, antes do americanismo ter tomado conta. Mas, assim, o mosaico é legal, cada livro recebe um nome devido aos textos que recebe, né? O mosaico recebeu esse nome porque, assim, foi o primeiro livro onde eu misturei ensaios sobre literatura estrangeira e literatura nacional, né? E aí eu acho que eu compus um mosaico que eu não tinha uma unidade. Enquanto Rotas e Rostos foi um livro de ensaios literários onde eu só falei de literatura brasileira, tanto é que o subtítulo é Questões da Literatura Brasileira, Rotas e Rostos, Questões da Literatura Brasileira. Nesse eu misturei vários textos por exemplo, no mosaico eu comparo a trajetória trágica do herói em Hamlet e em Beowulf, né, que é um texto... Beowulf, olha que interessante. Beowulf. Pois é. O erro do herói em Beowulf, do próprio Beowulf, né, do próprio personagem principal, e desse poema, né, antigo, né, e comparo com o erro de Hamlet, né, o erro trágico, que leva à tragédia, né, o que Hamlet erra para levar até aquele desfecho trágico, né, e o que Beowulf faz, eu aproximo os dois, assim como também há um texto dentro do Mosaico, esse meu novo livro, aliás, é um novo livro, ainda vou lançar, mas já está disponível lá no site do Jidu, né? Quem quiser baixar o Mosaico já pode baixar, já está lá disponível. Você quer colocar o link aqui? Beleza. E aí também tem texto assim, onde eu faço um debate sobre Nietzsche, sobre Freud, não necessariamente autores literários, né, mas o Nietzsche era um filósofo poeta, né, um poeta filósofo, um cara que fazia filosofia poetizando. Enfim, tem vários textos. E há textos também, por exemplo, Flávio Nascimento, que está aí nos vendo, é o primeiro livro que eu trago um texto só falando do Flávio, que é um artista riquíssimo, né? Flávio Nascimento, fantástico, Flávio Nascimento. O Flávio Nascimento merece que você convide ele aqui para ele falar. E a convidado, hein, Flávio? Pois é, e a gente precisava fazer uma live só de Flávio, porque a obra dele é tão rica, a trajetória dele é tão rica, as coisas que ele foi fazendo e experimentando, saraus em espaço aberto, quer dizer, o quanto ele... E aí tem um texto sobre como ele constrói um livro dele muito especial, que é o livro Poesia na Rua, é Poesia na Rua ou de Rua. E aí, eu não sei se é de rua, agora me falhou a memória aqui. E aí, como é interessante como nesse livro ele vai construindo a autobiografia dele através dos poemas, da voz dos amigos. É uma maneira bartesiana, né? Barthes falava de autobiografia fragmentária, né? Da coisa do fragmento me compor. O fragmento me... Até isso é mosaico. O próprio Flávio conseguiu fazer uma autobiografia em forma de mosaico. Então está lá também. Você falou do Flávio Nascimento, eu até lembrei o seguinte, que a década de 80, 90, anos 2000, foram uns anos assim de ouro dos declamadores, né, dos recitadores, dos poetas que invadiram as ruas, e o Flávio está no olho desse furacão, né? Sim. Que era um cara um cara com uma verve, assim, uma capacidade de transmitir pela oralidade, né, o texto poético. Embora o Flávio esteja atuando em poesia desde 57, se não me engano. Sim. Então ele vem caminhando na tradição literária, assim, passa pelo concretismo, passa por várias experiências e leituras, porque o Flávio é um cara tão simples, né, na maneira de se portar, de se vestir, de se apresentar, que às vezes as pessoas não enxergam nele o quanto ele é um pensador, o quanto ele é um estudioso, né, mestrado sobre Lima Barreto ele tem, e ele é um cara que estudou demais o Mário e principalmente o Oswald, a brincadeira, o jogo, poesia sendo brinquedo, né? Poesia sendo um brinquedo. Você sabe que uma vez, Marcelo, fui me apresentar fazer mímica em Friburgo, encontrei o Flávio Nascimento lá.
que eu estava com um problema, não tinha recebido o meu cachê, a primeira parte do cachê, cheguei duro na cidade. Aí o Flávio dividiu o dinheiro que ele tinha no bolso comigo, para eu almoçar, para eu me virar lá na cidade, né? Eu fiquei uma semana lá, e essa coisa da solidariedade entre os poetas, né, é uma coisa fantástica, né? Quando você encontra... E eu falo da solidariedade, eu estou dando um exemplo da solidariedade dele no sentido mesmo da grana, de repartir o pão mesmo, né? Mas o poeta também tem essa coisa de repartir o conhecimento, né? De somar o conhecimento. Eu lembro que uma vez eu encontrei Cairo e Denizes na estrada. Eu era moleque, foi no início dos anos 90. Encontrei eles na estrada, lá em Pernambuco. E, distraidamente, sentei do lado do Cairo e cantei uma pedra da poesia. Ele me deu uma aula, cara, assim, com uma generosidade, sabe? Ele começou a me falar umas coisas de poesia. Eu tive vários insights. Assim, eu acho que o meu poeta mesmo, de verdade, brotou ali, com as aulas do Cairo Trindade. Aí ele falava, você tem que ser meu aluno. Eu dizia, pô, mas eu fui o melhor aluno seu, porque eu peguei você numa janela de inspiração incrível, onde você me deu a sua grande aula magna, foi comigo. Eu brincava com ele, assim. E ele, assim, não, porra, mas para falar muito dessa generosidade, né? Que é uma coisa que eu encontro muito no cello também, que está aqui assistindo a gente. Essa coisa de trocar o conhecimento, de somar pelo conhecimento, né? Fantástico. É verdade. Assina embaixo. E o Cairo realmente interessante, né? O Cairo ele estudou, acho que 2 cursos universitários, mas nunca conseguiu se formar em uma universidade. Assim como o Ferreira Goulart, que foi um baita também de um poeta, e nunca foi formado e fez textos tanto teóricos quanto poemas fantásticos, fundamentais. 2 grandes artistas autodidatas e estudiosos por conta própria. Profundamente estudiosos, né? Sim, dois verdadeiros mestres. Provocadores também. O Ferreira Goulart tem ensaios ligados às artes visuais também, né? Essa era uma área que ele transitava bem. Pintura. Tem livro de críticas de quadros de pintura. O que você vai ler para nós aí? Acho que eu vou ler trabalhos novos que eu fiz nessa pandemia em 20, 21 e agora 22. Tenho feito alguns poemas curtos, está uma fase minha de poemas curtos, alguns longos, mas muito, muito curtos. Tenho ultimamente feito muito poema curto. E eu fiz um poema durante a pandemia que era um tema que eu nunca tinha trabalhado na minha obra, que era a fome. A fome, eu ficava assim, como é que eu vou falar da fome? Como é que eu vou falar da fome? Como é que eu vou falar da fome? Mas eu queria falar da fome. E de uns tempos para cá, a fome tem ficado cada vez mais visível na nossa cara. Eu, por exemplo, no meu bairro, sim, mas num bairro colado ao meu, mais ainda, quer dizer, por todos os lados agora, por onde eu vou, se eu sair todo dia da minha casa, eu te digo que pelo menos 4 pessoas vão me pedir dinheiro porque estão com fome. A fome ficou muito na nossa soleira, está muito batendo a nossa porta. E daí, se o panorama político não mudar, eu fico com muito medo das coisas caminharem para um lado que eu acho que não tem escapatória. É um lado que eu quero que não chegue a esse ponto, mas que é muito triste, né? Em pleno momento que há uma abundância de riquezas, de extração de riquezas e de comida até tem muita abundância, só que há muita, muita, muita desigualdade. A desigualdade social no Brasil, pelo menos de 2016 para cá, foi se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, virou um fosso, um abismo de desigualdade social muito grande. E segundo a contabilidade dos estudiosos, parece que nós estamos com 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então é um poema sobre fome, chama-se Desconectados. A fome tem nome, sobrenome e não esconde seus rostos. É letreiro de neon piscando por toda parte o tempo todo. E nós, aqueles que ainda comem, seguimos sorrindo, sonâmbulos,
placidamente deslizando nossas telas de smartphones. Olha, profundo, né? Quer dizer, tudo pode melhorar ou piorar, né? A gente está aí em xeque, né? A gente está em xeque aí em 2022. Cenas dos próximos capítulos. Aproveitando que você leu um poema bem visceral, né? Uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, assim, por que o Platão, naquele livro dele, O Banquete, propõe a expulsão dos poetas da polis, né? Você é expulsável, Marcelo? Você acha que a polis, assim, pode colocar o olho em você e te dispensar seus serviços? Olha, muita gente lê essa passagem do Banquete do Platão, dessa parte que virou célebre, como sendo ele falando que os poetas são perigosos porque vão botar fogo, né? Vão chamar a atenção das pessoas, vão fazer acordar as pessoas. Na verdade, aí Platão está colocando a visão dele quanto à questão da mimesis, né? Ele está debatendo, na verdade, a questão dessa coisa que o separa de Aristóteles, né? O que vem a ser a imitação. Para Platão, né, no mito da caverna, essa realidade terrena nossa física é uma imitação de um mundo maior, um mundo ideal, um mundo extrafísico, porque ele acreditava em metapsicose, né? A metapsicose é a migração da alma de um corpo para outro, a reencarnação. E ele dizia que o mundo espiritual, o mundo outro, o mundo que não da carne, o material, era um mundo verdadeiro, o mundo das sensações reais e o mundo da realidade real, vamos chamar assim. Parece pleonasmo, mas é necessário, pelo menos no sentido filosófico platônico, falar dessa forma. Uhum. Então, Platão, ele achava que o poeta, por trabalhar a palavra, né, claro que essa é uma discussão muito longa, mas eu vou tentar resumir. O Platão achava que o poeta, por trabalhar com ficção, palavra, ilusão literária, criação de um mundo fictício através da literatura, ele era, na verdade, a sombra da sombra. No mito da caverna, o Platão vai dizer, fazendo a comparação, que nós vivemos num mundo de sombras e de aparências, que as coisas que vemos no mundo físico é uma sombra, é uma projeção do mundo espiritual, do mundo da verdade, do mundo ideal. O poeta, na visão platônica, já é a mentira da mentira. Se o mundo físico é uma mentira, ou uma projeção, uma sombra, um sombreamento do que é real, do que é maior, do que é de fato verdade, o poeta, ao transfigurar a realidade através da literatura, ele é a mentira da mentira, ele é a mentira do real, ele é a transfiguração do real. Então, você transfigurar o real, criar literatura, criar um mundo outro, é você adulterar a própria adulteração na visão platônica. Não é a visão que Aristóteles vai ter, mas aí o papo é longo, é melhor a gente ficar só no Platão. Mas a leitura que as pessoas têm vai para o lado... Eu acho que eu sou um vai para o lado da manchete, né? Já joga logo uma... Pessoas geralmente uma acham fake news assim no ar, os poetas vão ser expulsos da vão ser expulsos porque são perigosos. Né? Não, alegoria ali, né? Eles não são perigosos. Não, eles são perigosos na visão platônica, mas eles não são perigosos porque são revolucionários e vão mudar a sociedade, né? Eles são perigosos porque eles adulteram o real e fazem uma, vamos assim dizer, a cópia da cópia, a mentira da mentira, ou seja, é uma perda de tempo na visão do Platão, a poesia, toda a literatura, né? Na visão do Platão. Mas assim, ontem eu acho que eu seria um cara perigoso para o Stalin, né? Eu acho que ele mandaria para a Sibéria como fez com muitos, e com Mayakovsky, que foi preso também, né? História forte, né? Os escritores. Eu seria fuzilado que nem o Garcia Lorca, de repente, né? Garcia Lorca, bem lembrado. Né? Agora, ontem a gente estava falando da Hilda Hilst, né? Aí me ocorreu perguntar o seguinte para você. Você acha que, por exemplo, da década de 80 para cá,
talvez 70, mas eu acho que mais dos anos 80 para cá, o protagonismo feminino na poesia se fortaleceu mais, se assim, houve uma profusão maior da presença feminina na literatura. Assim, o que você acha? As mulheres romperam com o machismo, com os muros que, digamos assim, que mantinha elas mais dentro de casa ou nos pequenos saraus. O que você achou? O que você acha do comportamento de uma possível literatura partindo da revolta feminina a partir dos anos 70? Isso é quase o nome de um estudo, né? Não, você chegou a atentar para esse olhar, como que nos seus estudos? Sim. Há na crítica literária um grande apagamento das vozes femininas. Isso, inclusive, hoje em dia tem muitas estudiosas, principalmente professoras, pesquisadoras, mulheres, pesquisando o silenciamento das vozes femininas. A gente tem poetas, tem uma ex-escrava que vai compor lá em 1823 poemas. A gente está se descobrindo essas vozes que foram silenciadas, né? Há estudos, por exemplo, de Júlia Lopes de Almeida sendo feitas, que foi uma mulher que ajudou a criar a Academia Brasileira de Letras no fim do século XIX, mas só o marido dela que pôde. O marido dela nem era brasileiro, era português, ele que foi colocado como membro, ela não foi colocada. Quer dizer, ela ajuda a criar, mas ela não é colocada porque a Academia Brasileira seguia os moldes da Academia Francesa, né? Então não podia mulheres. Então, assim, eu acho que o mundo, na medida que o mundo está caminhando por uma liberação, uma conscientização dessa igualdade de gênero, embora a gente veja muitos retrocessos, o patriarcalismo ainda está muito aí presente, é muito difícil quebrar com ele. Então, embora a luta feminista esteja a todo vapor, né, a gente tem todos os processos de retrocesso, de pensamento contrário, a luta continua, né, prossegue. E a literatura acompanha, né? Mas sempre houve escritoras, só que silenciadas. E hoje eu lembro quando eu era garoto, assim, se falava muito na Ana Cristina César, né? Ela e Marta Medeiros, assim, parece que aconteceram na década de 80 de uma forma avassaladora, né? Mas ali, naquele momento, você vê que já tinha Malu Mulher, já havia um quadro melhor de luta do feminismo do que havia no início com as sufragistas do início do século XX, por exemplo. Então, assim, essa afirmação das mulheres na literatura é um processo que até hoje está sendo feito. Eu estou fazendo uma matéria no doutorado que é a crítica literária feminina, as críticas, e muitas delas eu não sabia nem que havia tantas críticas desde o século XIX, mulheres fazendo crítica literária, não eram propriamente artistas. Algumas até eram poetas, mas nem todas elas eram poetas. A própria, por exemplo, não sei se você já ouviu falar alguma vez, que a própria mulher que agora me foge o nome, meu Deus, que terror. A mulher do Antônio Cândido, ela era uma crítica literária, ela era uma professora da USP, e agora me fugiu o nome. Ai, meu Deus, que falha horrível. E ela, quer dizer, quem escuta, quem ouve falar, quem lê os textos dela, eu estou lendo agora. Então, essa luta política, a universidade como a UERJ, por exemplo, que é que eu posso falar melhor, que eu estou lá dentro, está sendo travada, está sendo desenterrada. Essas vozes estão sendo desenterradas, né, do silenciamento, do soterramento. A própria história dos poetas oitentistas, que é riquíssima, eu estou na luta para desenterrar, para dizer, olha, não, foi importante, olha, eles têm criar um buchicho, toda uma série de debates. Eu vira e mexe, eu faço lives sobre a poesia oitentista. Quer dizer, eu tento mover as engrenagens para entender as pessoas. E tem agora descobri que tem um estudioso da década de 80 lá em Tocantins. Quer dizer, eu estou tentando agregar pessoas que estudam a década de 80 para a gente junto mudar esse panorama também. E na universidade existem muitos estudos sobre mulheres que fizeram crítica literária, que fizeram poemas, que fizeram... A própria Carolina Maria de Jesus, né, tem, aliás, 3 problemas que ela lida, né? Ela era uma escritora de favela, era uma favelada, uma periférica, né, como a gente chama hoje em dia,
Ela era uma negra e ela era uma mulher. Então, olha, 3 problemas sérios aí para silenciamento da voz dela. Isso num contexto dos anos 50, 60, né? Exatamente, fim dos 50, início dos 60. O que essa mulher enfrentou, né? Ali ela foi descoberta porque ele trabalhou com o exotismo da coisa, né? Ele trabalhava num jornal, se não me engano, de cunho popular, e aí foi manchete, mulher favelada escrevendo livros. Aí ela foi assim, o exótico, né? O primeiro livro dela vendeu tanto muito pela ajuda. Ela foi descoberta por Audálio Dantas, né? Que foi o... Isso. Agora, deixa eu ver. Uma coisa muito curiosa, eu cruzei várias informações assim na internet e descobri assim uma coisa fantástica sobre a Carolina Maria de Jesus. Ela é uma das escritoras mais lidas no mundo, né? Interessante isso, assim, como ela é lida fora do Brasil como autora brasileira. Interessante, né? Não, ela tem uma importância muito grande, porque imagina uma mulher com pouquíssimos recursos intelectuais criar uma obra tão criativa e tão cheia de lirismo como ela criou. E como é importante também do ponto de vista antropológico e também sociológico analisar essa fala periférica dos anos 50, 60, a visão que ela tinha sobre a fome naquela época, quer dizer, ela aproximar a fome, ela dizia a fome é amarela, e fazer vários tipos de afirmações aforísticas, até aforismos assim interessantíssimos, líricos, poéticos sobre o que era fome, o que era viver na favela, aqueles conflitos todos daquele mundo que ela vivia. Então, é muito rica a obra da... Ela, inclusive, era compositora de sambas, era compositora de marchinhas. Bom, nós estamos com 1h11 de live, eu quero ir para as considerações finais, fazendo a seguinte pergunta. Uma curiosidade de saber quem que você lê, assim, quem foram os escritores que fizeram a sua cabeça, as escritoras, qual a literatura que o Marcelo Mourão lia com 7 anos de idade e depois dos 30 anos. Rapaz, com 7 anos de idade eu lia, indicado pela escola, mas naquela época o ensino municipal era muito bom, era de escola pública, e eu lia Maria José Dupré, né? Fantástica, que lembrança linda. Pois é, eu li A Ilha Perdida, eu li Éramos Seis, que eu chorei horrores com Éramos Seis. Éramos Seis. Eu li muita Maria Clara Machado, Cavalinho Azul, o Pluffit. Eu assisti muito Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu li muita revista em quadrinho, eu era leitor. Eu lembro de eu, com 4 anos de idade, pedir para as pessoas da minha família lerem para mim, 5 anos, pô, lê isso aqui para mim, que eu não... E tal, aí eu via a figurinha e a pessoa lia para mim errado, eu falava, não está batendo com a figura, peraí, que negócio é esse? Aí queria corrigir a minha avó, que estava cansada, às vezes, tal, para ler, aí ela não lia direito, aí eu corrigi. Eu sempre fui um leitor, assim, um curioso, né? Acho que todo leitor é um grande curioso por saber cada vez mais, né? E, assim... E foram essas as leituras. Monteiro Lobato eu li bastante. José Mauro de Vasconcelos. Chegou a ler? Esse eu não li. Eu li Marcelino Pão e Vinho. Esse eu li. Eu li também outros... Poxa, tem uma coleção, até hoje eu tenho aqui em casa, que eu coleciono, que a gente não acha com tanta facilidade, que é a coleção Vagalume, né? Era mais ou menos infanto-juvenil aquela coleção. Então tinha muita coisa legal ali, eu li muito a coleção Vagalume. E você chegou na literatura latino-americana mais ou menos em que idade, assim? Eu cheguei na latino-americana. Porque eu percebo que você flerta muito com Borges, por exemplo, né? Você deve ter sido um leitor ferrenho, assim, de Borges. Tinha, Cortázar também. Essa eu cheguei lá pelos 24, 25 anos. Aos 17 eu li muito Freud, Jung e Lacan, né? Aí eu tive uma fase muito de psicologia. Meu pai tinha uma coleção do Freud que ele não lia, mas eu lia pra caramba o Freud. Aí fiquei apaixonado e até hoje sou por Freud. Nietzsche eu fui ler na faculdade de História e Hegel também. Então, assim, foram muitas fases de leitura. Eu tive agora há pouco tempo a fase do existencialismo. Eu li agora há pouco tempo muito
o Camus, muito o Sartre e muito o Heidegger também. Que Você sobreviveu ao existencialismo. Rapaz. Eu tinha um amigo que falava para mim, um ator, Jairo Lourenço, ele falava assim, Judu, você vive melancólico, vive deprimido, então eu vou prescrever teu suicídio. Cara, assista a obra do Bergman, leia Sartre e Camus, tudo na mesma semana. O Schopenhauer, então, é o tiro na cabeça, porque o Schopenhauer é o poeta da... Schopenhauer, né? O poeta barra pesadíssimo, pesadíssimo. Ele diz que a história humana é uma sucessão de tragédias, crimes, injustiças. Tem uma frase dele célebre que ele fala assim. Mas ele Você acha que a literatura brasileira, por exemplo, ela é uma literatura que a gente pode considerar pessimista ou não? Não acho pessimista, não. Eu não acho dá que ela para é rotular, né? Não. A literatura brasileira é multifacetada, né, demais, mas não. Você está falando o quê? Em termos de romance, poema, poesia? Poesia, né? A escrita brasileira, assim. A gente também tem fases, né? A gente também tem fases. O Brasil, assim, de estar mais em voga certos tipos de obra, né? Mas, assim, eu acho que o brasileiro escreve sobre tudo, mas tem fases. Houve fases em que se quis escrever muito sobre o Brasil, sobre a nacionalidade, sobre o que era o Brasil. Hoje em dia está se escrevendo muito sobre o eu, né? Sobre o ego. O ego está muito em evidência, né? O próprio umbigo, né? Embora nesse momento de 16 para cá, né? Dos governos de direita, a gente, com essa coisa do caos social, a gente está vendo muita gente voltar a escrever poemas políticos de protesto, literatura engajada. Está acontecendo muita coisa bem legal agora. O pessoal abandonando um pouco a literatura do umbigo para vir para a literatura do social político, né? Quer dizer, há uma essência combativa, né, na poesia brasileira. Eu acho que é um termômetro. Eu acho que é um termômetro. A literatura brasileira é muito o espelhamento e um termômetro. Ela costuma responder muito bem ao seu tempo, né? Ao espírito do tempo, né? Não só a brasileira, é universal, né? Mas a brasileira principalmente. Ela tem modismos também. De uns tempos para cá, como eu te falei ontem, as pessoas cismaram de botar títulos de livro longos, né? Virou uma moda. Teve também a moda dos clones, né? Tem muito Bukowski por aí, muito poeta clonando Bukowski, muito poeta clonando Ana Cristina César. Os ícones, né, estão sendo muito clonados, não só no seu jeito de escrever, como também no seu modo de ver e viver as suas vidas, né? Tem muita gente que acha lindo encher a cara, como Bukowski enchia, que o poeta tem que realmente viver o submundo para escrever grande literatura, né? Ó, a Jaqueline te provocando aqui. Ela está falando que depois dos 40 você lê Jaqueline Serável. Só agora que eu vi que a minha grande amiga Jaqueline está aqui, ó. Garrafas ao mar, e eu fiquei olhando, é ela ali, ó. Dale, Jaqueline, seja bem-vinda. Jaqueline Serável. A gente falou de. A gente falou de Sartre, falou de Camus. Eu queria ler 2 poemas para você, que eu fiz na pandemia também. Um onde eu roubei um personagem do Kafka, da Metamorfose, o Gregor Samsa, e o outro que eu roubei do Camus, o Meursault, que é do Estrangeiro. O Estrangeiro. Manda bala aí para nós. Então, primeiro eu vou ler o Xamã de Si, que é o meu poema que eu roubei o personagem do Kafka, né? O poeta pós-moderno, ele gosta de dar umas apropriadas, né? Eu me apropriei do Gregor Samsa. E também me apropriei do início da obra do Kafka, que ele no início ele fala quase, assim, eu pouco adaptei assim, eu só fiz uma rima ali, mas é praticamente o começo da obra do Kafka é esse. Eu puxei o início assim, do parágrafo inicial dele, né? Chupei mesmo. O pós-modernismo tem essa coisa de brincar com essa coisa do chupar, do plágio, do sampleamento, né? De samplear, né? E aí o poema diz assim, Xamã de Si. Em certa manhã, ao acordar de sonhos inquietos, Gregor Samsa saiu de sua cama, transformado em um grande inseto. Bastou abrir a porta do quarto que o mundo desabou a julgá-lo
só porque ele mudara de aspecto. Sua condição era errada ou correta? De todos os cantos brotaram juízes, metendo seus olhos, dedos, narizes, querendo lhe ditar todas as regras. Mas Gregor sabe que só ele é seu guia e seu único Deus nessa travessia, e que por mais que caminhe para frente, haverá sempre quem lhe sirva de oposto. Por fim, entendeu. Insetos são os outros. Uau! Tem uma paráfrase aí do Inferno são os outros. Fantástico, fantástico. É uma peça do Sartre chamada Entre Quatro Paredes. Fantástico, incrível, incrível. Lê mais aí para nós. O outro é o Show Olha, da sua Vida. poesia muito vigorosa, viu? Muito vigorosa e rigorosa também. Muito Obrigado. bom mesmo te ouvir. Obrigado. Chama-se O Show da Vida e eu roubei o Meursault do Estrangeiro do Camus. Show da Vida. Meursault não derrubou sequer uma lágrima no enterro de sua mãe. E isso chocou as pessoas bem mais do que essa morte. Se ele sofreu ou não, no fundo pouco importa. A plateia só quer espetáculo que ela mesma veja e aprove. Não abdicar das próprias asas é para poucos, só os mais fortes. Uau! Rapaz. De responsa, hein? De responsa. É engraçado que os dois poemas falam de julgamento das pessoas, né? Como as pessoas gostam de se meter a definir uma pessoa só pela uma pálida impressão que elas têm da pessoa, né? Quer dizer, se ele não chorou na mãe, no enterro da mãe, isso é um problema que cabe a ele, é o problema da vida do cara. É como a sociedade invade a vida das pessoas e julga, né? Facilmente, né? Bota rótulos fáceis, né? Isso é uma coisa Lê que me mais, incomoda. Marcelo, lê mais para nós. Tem mais poemas? Você quer uns poemas agora menos sérios, assim, pesados? O que vier, o que vier. O que vier será incrível. Deixa eu ver, rapaz. Agora. Dúvida cruel. Um enigma me persegue. Sou eu que escrevo poesia ou é ela que me escreve? O poema curto, né? O poema curto ele tem uma tradição forte, né? Assim, no Rio de Janeiro, né? Eu agora estou nessa fase do poema curto. Eu adoro poesia curta também, adoro. Sei, eu acompanho o seu trabalho e gosto muito, sou admirador dos teus haikais e da tua obra. Eu estou lembrando lembra do trio Los Três que o Cairo lançou, né? O Antônio Gutmann, Fernando Sá e Reinaldo Sanches. Reinaldo Sanches, é. O Reinaldo que já partiu, né? Reinaldo tá esperando, tá lá esperando a galera lá em cima. Reinaldo, cara fantástico. Um universo imenso, uma vida tão curta, e as pessoas perdem tempo com pequenas disputas. Bem-aventurados os bichos, as crianças, os loucos, que são livres e felizes, mesmo tendo tão pouco. Olha, lindo, 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 lindo. Rapaz, a gente se perde com tanta picuinha boba, né? A gente está na era dos memes, né? Na era da mega fofoca, né? O tempo atrás estava vendo aquele filme do Altman, o Preta Porter, lembra daquele filme? Estava vendo aquele filme, que filme ingênuo, gostoso, né? Assim, na época em que as pessoas se deleitavam falando mal uma das outras, né? Porque agora a coisa é braba, né? As pessoas jogam praga mesmo. Agora rola o assassinato de reputação, né? É uma coisa pesada, uma coisa pesada. O cancelamento. Cancelamento. O cancelamento, cara, que palavra pesada, né? Porque é uma aniquilação do outro, né? É o julgamento rápido, né? Meu amigo. Tempos. E nós estamos aí, sobrevivendo a tudo isso. Vamos cancelar os canceladores. É importante. Mas então vamos finalizar com o quê? Com mais um poema seu. Eu ainda queria te perguntar só uma última pergunta, que a gente acabou não indo muito além, que é a coisa dos escritores da tradição latino-americana. Assim, quem que você leu,
que você assim acha que te influenciou? Eu já identifiquei um Borges, assim, com certeza. Né? Talvez no Vargas Llosa também. Vargas Llosa que levou o troféu, levou o Nobel de 2010, né? Pois é. Mas sabe de uma coisa? Eu, ultimamente, dos latino-americanos, eu estou lendo muito o Nicanor Parra e o Rodorovsky, né? O Alejandro Rodorovsky. O Alejandro Rodorovsky, eu sou fã de tudo, eu li tudo. Depois que eu fui assistir Poesia Sem Fim, em 2013 ou 2014, ali no Estação Botafogo, eu enlouqueci com o Rodorovsky. Claro que eu tenho minhas críticas, eu acho que às vezes ele alonga demais cenas, ele faz um filme muito longo, filme, ele podia dar uma enxugada, né? Às vezes ele quer fazer tanta poesia imagética, visual, que ele às vezes exagera, né? É um filme cansativo às vezes, né? De se ver, mas é pura obra de arte. O Rodorovsky é genial. E o engraçado é que até quando você fala assim, o que ele falou é um baita de um clichê, mas é um clichê tão bonito que ele fala, mas tão bonito, que tu fala assim, não. Ele inverte o clichê, quer dizer, ele ressignifica, ele revaloriza, quer dizer, você fala, isso aí é clichê, mas é um clichê tão gostoso, é uma coisa tão bonita, que bate em você tão duro e tão forte, e te arrepia, você fala assim, nossa, é clichê, mas ele soube falar o clichê, ele soube colocar ali dentro uma coisa que eu já conheço, já sei que é assim. Ele falou o mais do mesmo, mas o mais do mesmo, tão bonito que ele fez, com tantas imagens lindas. Eu tenho uma lembrança, assim, duas lembranças lindas com Rodorovsky e o Nicanor Parra, que é quando eu estive no Chile. Eu entrei numa loja e pedi um filme do Rodorovsky, né? Que eu queria comprar um DVD do Rodorovsky. Foi em 2012, 2013. E a menina, quando pegou o filme, pegou um box, né? Completo com a obra dele. Ela pegou um espanador, assim, ficou limpando. Ela ficou um tempão limpando, sabe? E soprava e limpava, assim, passando o espanador, né? E aí, quando me entregou o box dele, deu um sorriso. O box estava muito além do que eu queria comprar, um DVD dele. Acabei comprando uma coleção inteira. Gastei, assim, quase mais de R$150 a mais. Mas foi uma cena tão linda, foi uma coisa tão bonita o gesto dela, que eu digo, eu não ia quebrar, né, assim, o ritual, assim. Ela deu aquele sorriso e me entregou assim, e aí ela falou, nós todos do Chile gostamos muito dele. Achei tão bonito ela falar isso, né? Achei fantástico. E outra coisa é que eu fui ver uma exposição do Nicanor Parra, né, no museu, no centro Gabriela Mistral, e ele estava vivo. E eu vi a figura dele, ele já estava velhíssimo já. Né? Eu fiquei olhando, não tive coragem de me aproximar, fiquei olhando de longe, porque estava rodeado de pessoas, e eu ficava com o Léo Lobos falando, nossa, mas ele é muito jovem, ele já estava com 90, acho que era 98 anos, uma coisa assim. Eu achei fantástico. Ele morreu o quê? Em 2015, se não me engano, 2016, por aí. Assim, ter visto aquela figura monumental, assim, no Chile, no Centro Cultural Gabriela Mistral. Olha que simbologia poderosa, né? Uma viagem fantástica ao Chile, assim. Eu estou lendo agora, Gabriela Mistral, estou lendo agora. Bem agora mesmo. Acho que é uma primeira vez? É o teu primeiro contato com a obra dela? Exato. Não, eu ouvia falar muito, mas peguei para ler agora, comprei uns livros para ler dela. Mesmo. E também bom, meu amigo, tem uma outra fantástico. Também que eu tô lendo. Estamos com 1h30 de live. Muito bom conversar com você. Certamente conversaremos mais. Não falta. Depois nós vamos fazer uma live coletiva. Aí eu vou trazer uma galera aí, trazer você junto. Vai ser muito bom. Eu estou apaixonado por essas lives. Então, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção. E gostaria de que você encerrasse
que a sua participação aqui com a gente, lendo um poema ou dando uma palavra final sua, o que você quiser fazer. Olha, eu acho que eu vou preferir falar, até tinha separado um poema, mas vou preferir falar. Agradecer a todos que estiveram presentes agora na live, me assistindo, agradecer ao Sérgio Alves, que a gente não falou nele, ele e a É o esposa Sérgio. estão me assistindo, desejar, porque os filhos dele, se não me engano, pegaram Covid, desejar pronto restabelecimento à família, não sei se o resto da família pegou, mas desde já dizer que eu sempre converso com ele, é um grande prazer, e ele sempre me assiste às minhas lives. Então, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a todas as pessoas, Jaqueline Seravia, obrigado a todos os amigos, o Pedro, que também é um amigo querido da UBE, né? Ele é diretor de comunicação. Agradecer a todas as pessoas que separaram um tempinho para assistir essa live e aquelas que ainda vão assistir, porque eu sei que muitas das pessoas pegam depois para assistir e depois comentam comigo, dizem que se gostaram, se não gostaram. E obrigado também, principalmente a você que me proporcionou estar aqui tendo esse diálogo poético, intenso, literário, filosófico, e muito gostoso poder conversar contigo. É uma conversa que, se a gente deixar, e é bom ter não tempo. Não tem fim. Não, como é que fica? Tem que ter tempo mesmo de terminar. Tudo tem que ter. Mas foi um tempo ótimo. O conteúdo é muito rico, 1h30, está fantástico. As pessoas vão amar essa live. Bom, estou deixando o link aqui para quem ainda não baixou o material do Marcelo Mourão. É só entrar na página de captura dele no portal Ornitorrinco Bala. Tem 6 livros dele lá. Então, baixem os livros e escrevam os comentários, compartilhem essa live, convide os amigos de vocês, ela vai ficar no ar também. Daqui a pouquinho eu vou liberar ela no canal. Então, é isso, gente. Então, muito obrigado, um abraço e tudo de bom aí, Marcelo. Um grande abraço para você. Para você também, tudo de bom, gente.